Oi, pessoal! Eu estou fazendo essa série de vídeos de química básica para auxiliar alguns alunos que eu tenho que estão estudando mais ou menos o mesmo assunto. Então, vou fazer essa série de vídeos curtos só para revisar para vocês conseguirem estudar rapidamente. Se vocês não tiverem muito tempo, precisar assistir algum videozinho, aí vocês pegam e assistem, tá bom? Então, vamos lá. Esse primeiro vídeo é sobre matéria e suas transformações. Bom, ué, foi vocês? Ai. Bom, quando a gente fala de matéria, não tem como a gente não falar de algumas coisas antes. Então, densidade é uma propriedade da matéria que relaciona a massa com volume. E quando a gente fala em densidade, a gente precisa falar sobre o isopor, que eu acho que é o melhor exemplo que tem. Porque na fabricação de isopor, o quanto vai de ar vai mostrar a densidade dele. Então, por exemplo, vai em um capacete de bicicleta. Em um capacete de bicicleta, a gente tem muita massa em pouco volume. Por quê? De isopor, né? Porque ele precisa ser resistente. Então, ele fica bem maçudo, que nem o que tá nessa mulher na mão dela. Acho que dá pra. Ó. Ó, ele é mais difícil de quebrar, tá vendo? É diferente desse outro que é para mudança. Esse outro que é para mudança, ele tem mais ar dentro dele. Então, ele vai ter menos massa por um tanto de volume. Então, a densidade dele é menor. É, bom, e é a densidade que vai mostrar, por exemplo, a ordem das fases. Quando a gente tem, por exemplo, líquidos immiscíveis. Ah, aqui tem uma figura também, que pode ser água, areia, uma bolinha, que a bolinha tá boiando, porque ela é menos densa que a água tá no meio e a areia é mais densa que a água, então ela fica depositada no fundo. Aí outra propriedade é volume, temperatura e pressão. Então, o volume, né, que é Ah, quando aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando a gente fala em massa, é diferente de peso, tá, gente? Peso é uma força. Quando a gente tem a segunda lei de Newton fala que F é igual a m vezes A, ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração. O peso é uma força, força-peso. Então, peso é igual a massa vezes a aceleração, que é a gravidade, tá? Então, saibam distinguir massa de peso. Quando a gente fala se pesar na balança, né? Na verdade, a gente está medindo a nossa massa. A balança, ela mede a massa, ok? É, aí a gente tem o volume, que quando a gente tem transformações da matéria, geralmente a gente muda uma dessas coisas, o volume, a temperatura, a pressão. A pressão, ela é força sobre área, então quando a gente tem altas pressões, a gente tem uma força maior, ou uma área menor. Aqui, nessa figura de pressão, a gente pode ver que o 1 o 1, ele tem uma baixa pressão, porque a área é maior do que o 2. O 2, ele tem uma área menor, então a pressão ela é mais alta. Bom, então os estados físicos da matéria, a gente tem o sólido, que ele vai ter volume e formas bem definidas. É, o líquido, que ele vai ter uma forma variável e um volume definido. Então, o líquido, se a gente pega, sei lá, 1 litro de água, vai ser sempre 1 litro de água. A não ser que evapore, né? Mas 1 litro de água numa garrafa vai ser sempre 1 litro de água nessa garrafa. Agora, se eu pegar esse 1 litro de água na garrafa e colocar numa bacia, vai continuar sendo 1 litro de água. Só que a forma vai variar. Então, vai variar de uma garrafa para o formato de uma bacia. Então, líquidos geralmente assumem o volume dos recipientes em que eles são colocados. Agora, o vapor, ele vai ter forma e volume variáveis. O vapor, ele tende a ocupar todo o espaço que lhe é dado. Então, ele vai variar muito. É, uma coisa importante, gente, quando a gente fala
vapor é saber diferenciar gás de vapor, tá? O gás e o vapor são diferentes. Por exemplo, quando a gente tem uma transformação do gás para o líquido, a gente chama de liquefação. Quando a gente tem uma transformação do vapor para o líquido, a gente chama de condensação. Qual que é a diferença? Na liquefação, para o gás se tornar líquido, a gente pode só abaixar a pressão, abaixar a temperatura. Agora, na condensação, para o vapor se tornar líquido, a gente pode abaixar a temperatura, mas também a gente pode aumentar a pressão, tá? Essa é a diferença entre gás e vapor. Bom, aí a gente tem as transformações de estados físicos, né? Gente, isso daí é mais ficar gravando nomezinho, sabe? Não tem muito. O importante é saber que entre o líquido e o vapor, a gente tem um ponto de ebulição, e entre o sólido e o líquido, a gente tem um ponto de fusão, tá? Isso que é importante saber daqui. Aí aqui é um exemplo de sublimação da naftalina, que ela passa do estado sólido para o gasoso. Aí a gente tem transformações físicas e químicas. A transformação química é quando houve reação química. Então, por exemplo, coloquei aqui o Todoroki queimando um pedaço de papel. Porque quando ele queima um pedaço de papel, ele tá acontecendo ali uma reação de combustão e o papel ele vai mudar a estrutura dele, vai mudar a composição dele. E aí, o que acontece? Tem uma reação química, porque teve uma reação química de combustão. Aí. A transformação física é quando não tem reação química. Aí eu coloquei aqui o Tass, que ele amassou o papel, porque você só deformou o papel. Você não teve nenhuma reação química, só houve uma deformação quando você amassa o papel. Tem um vídeo muito bom, não vou lembrar agora, que ela fala assim: transformação física é o tapa que eu vou dar na sua cara. É muito engraçado, mas é por causa disso, porque transformação física não tem é, reação química. Bom, vamos lá. Substância. Substância é a união de dois ou mais elementos químicos. Uma substância química é uma porção de matéria que tem propriedades e características bem definidas. Na substância pura, os pontos de fusão e ebulição não variam, então aqui tem um gráfico bonitinho. Na mistura comum, os pontos de fusão e ebulição variam, ok? Na mistura comum, os pontos de fusão e ebulição variam. Pode ver aqui no gráfico que na faixa de temperatura de fusão e ebulição, a gente tem uma variação de temperatura, não é uma temperatura constante, tá? E aí a gente tem a mistura eutética, que varia apenas o ponto de ebulição, o ponto de fusão não varia, como pode ver no gráfico. A mistura azeotrópica, apenas o ponto de fusão varia, o ponto de ebulição não varia. O meu aluno falou que a azeotrópica ela é estranha, porque ela começa toda esquisita. Então, isso é uma forma de vocês gravarem, tá? É, Aí a gente tem também as substâncias, que elas podem ser hidrófilas ou hidrófobas. Substâncias hidrófilas ou hidrofílicas são solúveis em águas, enquanto as hidrofóbicas são insolúveis em água. E aí a gente tem também as substâncias anfifílicas ou anfipáticas, que tem a parte hidrofóbica e a parte hidrofílica. Como, por exemplo, o detergente, o sabão. O detergente e o sabão, por que que a gente usa detergente e sabão para lavar louça, né? Porque eles, além de atuar na tensão superficial da água, quebrando essa tensão superficial da água, eles também conseguem se ligar na parte polar da água, por causa dessa parte hidrofílica, e eles têm a parte apolar, que é a parte hidrofóbica, que se liga ao óleo. Então você vai, joga detergente, quando joga água faz sabão lá, você passa a buchinha na louça e tira a gordura que está no prato, ok? A alotropia fica para o próximo vídeo.